Olá, seja bem-vindo ao Fundamentec. Seja você um desenvolvedor ou usuário de aplicativos, é certo que você não só saiba da existência de uma solução de armazenamento por trás de cada um deles, como é bem provável que você não imagine a existência de algum software sem depender de tal recurso. Pois bem, este é o primeiro episódio de uma série de 12, onde, além deste introdutório, falaremos sobre os seguintes temas nos próximos vídeos. No episódio 2, falaremos de forma geral sobre o sistema de gerenciamento de banco de dados, onde entram aí os hierárquicos, em rede, relacionais, não relacionais. No episódio 3, falaremos sobre os bancos de dados relacionais. No episódio 4, entraremos no mundo dos bancos colunares. No episódio 5, o chave-valor ou key value. No episódio 6, dedicaremos o episódio ao tema dos bancos in memory. No episódio 7, falaremos sobre os Immutable Ledger. No episódio 8, os bancos de dados geoespacial. No episódio 9, trataremos dos bancos com modelo grafos ou nodais. No episódio 10, abordaremos o mundo do excelente modelo de banco de dados documental. No episódio 8, trataremos sobre mecanismo de busca, full text. E, por fim, no episódio 12, blob storage. Eu sei que esta abertura levou um pouco mais de tempo, mas era importante informar previamente os demais conteúdos interligados a este primeiro vídeo da série, ok? Então, e aí? Vamos entender um pouco mais? Então, segura só 8 segundinhos. Vamos nessa. Em um passado recente, decidir sobre qual ou quais soluções de armazenamento de dados utilizar não era uma tarefa fácil. Os motivos para compor a tomada de decisão final eram os mais variados. Características como escalabilidade, desempenho, disponibilidade, confiabilidade, a segurança, suporte às transações, facilidade de uso, compatibilidade e ecossistema, e claro, o custo, todos eram colocados na balança. De qualquer maneira, uma vez escolhida a solução da camada de dados, dificilmente você utilizaria algo adicional, exceto definir a arquitetura geral envolvida, como estratégias de replicação, sharding, fragmentação horizontal de dados, particionamento de dados, além de outras características peculiares aos bancos de dados distribuídos. A propósito, embora parecidos, o sharding tem determinações que diferem do particionamento de dados. Então, se você tiver curiosidade, dá uma pesquisada e entenda a diferença. Ou, se preferir, comenta aí no vídeo se gostaria de ver esse tema sendo tratado aqui no canal. Pois é, nos dias atuais o cenário é bem mais complexo devido aos novos e sofisticados modelos de banco de dados, cada qual dedicado a resolver um problema específico e com muito mais eficiência que as tradicionais soluções de armazenamento. Isso não quer dizer, ou melhor, não significa dizer, que os novos modelos NoHel ou NoSQL substituem soluções renomadas já bem estabelecidas. Na verdade, elas agregam valor a qualquer novo projeto que dependa de um SGDB, ou sistema de gerenciamento de banco de dados. Afinal, podemos e devemos utilizar o que há de melhor em cada uma delas, né? O período pós-Segunda Guerra Mundial foi onde se deu, de fato, o surgimento dos bancos de dados, bem como foi quando começaram a surgir os primeiros sistemas de processamento de dados mais sofisticados. Mas é fato que o conceito de armazenagem de dados de maneira organizada, ele vai além de períodos anteriores aos da Segunda Guerra Mundial. Por exemplo, nascido antes mesmo dos computadores digitais, os sistemas de armazenamento de dados baseados em fichários e cartões perfurados eram usados para organizar informações e, além de serem manuais, eram também muito limitados em capacidades. Contudo, podemos concluir assertivamente que foi uma forma primitiva de gerenciamento de dados.
Com a chegada dos primeiros computadores comerciais, lá por volta dos anos 50, 60, vieram também os primeiros sistemas de banco de dados computadorizados. E mesmo sendo rudimentares, baseados em fitas magnéticas e até mesmo disco, representaram um baita avanço na capacidade de gerenciar grandes volumes de dados. Já na década de 60, ali da metade para frente, surgiram os primeiros modelos de banco de dados formais, como o modelo hierárquico e o modelo de rede. Esses modelos estabeleceram estruturas de dados organizadas em hierarquias e rede, respectivamente, e foram os precursores do modelo relacional que viria mais tarde. O modelo relacional foi um modelo proposto por Edgar F. Codd em 1970, cujo representaram uma mudança fundamental na forma como os dados são organizados e manipulados em sistemas de banco de dados. Foi nesse modelo que vimos surgir os conceitos de tabela, tuplas e operações relacionais. Tais conceitos formaram as bases dos sistemas de banco de dados relacionais modernos. Durante o período entre 1970, mais da metade, dessa década, e a década de 80, começaram a surgir as primeiras soluções de gerenciamento de bancos de dados relacionais comerciais, tais como o Oracle, o IBM DB2, Microsoft SQL Server ou SQL Server. Estes foram sistemas que, além de popularizarem o modelo relacional, estabeleceram o padrão no que diz respeito ao gerenciamento de dados em organizações e se mantêm fortes até o presente momento. Desde então, os bancos de dados evoluíram a ponto de novas soluções tecnológicas surgirem, sendo estas dedicadas a resolver problemas específicos, problemas específicos de gerenciamento de dados em volume considerável e associados à velocidade, ou seja, além de um grande volume, tinha que ser rápido, ou melhor, tem que ser rápido esse processamento para atender às necessidades do Big Data, por exemplo. Tais tecnologias se dão através dos novos bancos de dados NoRel ou NoSQL, computação em nuvem, bem como a inteligência artificial aplicadas aos databases. A propósito, sobre computação em nuvem e inteligência artificial, temos vídeo aqui no canal, então assista e compartilhe. Vou deixar um card aqui em cima. Bom, é natural que, para os dias atuais, falar de fichário, cartões perfurados e ou bancos de dados manuais não faz mais sentido algum. Já para os hierárquicos e em redes, devemos continuar mantendo a atenção devido à continuidade do uso em grandes corporações, ainda que de maneira muito especializada. Por exemplo, nos modelos hierárquicos e em rede, temos o IMS, ou Information Management System, da IBM, que ainda tem forte presença no mundo corporativo e governamental e oferece recursos de banco de dados em rede e hierárquicos. O IDMS, Integrated Data Management Systems, da Broadcom, desenvolvido originalmente pela CA Technology que foi baseado no IDS da General Electric, hoje é um banco que oferece recursos de múltiplos modelos de dados, entre eles o de rede. Já nos modelos relacionais, estes que continuam insuperáveis em seus territórios, ou seja, onde a integridade, suporte a transações e redução do espaço de armazenamento, evitar redundância, sejam primordiais, temos Oracle Database, recheado com recursos de segurança avançada, escalabilidade e alta disponibilidade a todos os tipos de organizações. Microsoft SQL Server, que tem em seu arsenal recursos robustos de gerenciamento de dados, análise e relatórios, além de integração com demais tecnologias Microsoft. MySQL e MariaDB, soluções de código aberto e talvez as mais utilizadas em website pelo mundo afora, conhecidas por sua velocidade, escalabilidade e facilidade de uso, além de, meu predileto, ser multi-engine, PostgreSQL ou PostgreSQL, outra solução de código aberto utilizada em vários cenários, sobretudo em empresas de grande porte. IBM DB2,
Quando falamos de solução de banco de dados relacional para grandes, gigantes corporações, entramos no mundo deste poderoso RDBMS. Devido à sua natureza em sustentar aplicações de missão crítica, ele oferece vários recursos poderosos de escalabilidade, desempenho e integração com outras tecnologias IBM. Já nos modelos mais recentes, a nova safra de soluções voltadas ao gerenciamento de dados, temos MongoDB, talvez o banco de dados documental mais importante e mais utilizado, Cassandra, banco de dados distribuído e talvez o mais importante nesse segmento, Redis, banco de dados in memory e certamente o mais conhecido quando o tema é processamento em memória, Apache CouchDB, outro banco orientado a documento e importante no cenário, Neo4j, banco de dados orientados a grafos, talvez o mais relevante e o que mais gosto particularmente. Existem dezenas de soluções de bancos de dados importantes e estes foram apenas alguns exemplos, beleza? Bom, existem muitos e muitos livros sobre o tema banco de dados, mas o foco neste momento são os fundamentos. Então, livros bons, livros conceituais bons, eles têm seu preço. Não será diferente com os que eu vou recomendar, mas saiba de antemão que é perfeitamente possível você encontrar em bons livros especializados em alguma tecnologia de banco de dados e até mesmo de programação, ótimas introduções e conceitos basilares que certamente te darão norte para aprofundar ainda mais no tema. Então, mergulhe e busque aqueles que forem mais aderentes ao seu perfil, modo de aprendizado e, claro, ao bolso. Bom, vamos lá. Os livros que eu vou recomendar hoje são os seguintes. A Introdução a Sistemas de Banco de Dados. Esse livro é do renomado Chris John Tate. Nossa, quase não sai. Que além de autor independente, professor, pesquisador e consultor, é especialista em teoria de banco de dados relacionais. Nesta publicação, você vai aprender sobre os alicerces da tecnologia de banco de dados, além de abordar temas como a linguagem de consulta estruturada, tipos, relações, cálculo relacional, integridade, visões, normalização avançada, modelagem semântica, concorrência, otimização, você viu, né? É robusto. Bom, o segundo livro é o Sistema de Banco de Dados, livro de Ramez El-Masri e Shankar Navad. Esta obra é uma referência no que tange a introdução de conceitos fundamentais para projetar e implementar banco de dados. Nesta edição, são introduzidos temas mais atuais, mais recentes, né? Como o processamento de Big Data, bem como os bancos de dados NoSQL. A propósito, falamos também em vídeos anteriores sobre o Big Data, então eu vou deixar outro card aqui, bem como na descrição do vídeo, para você ir lá, dar uma olhadinha e aprender mais sobre o evento Big Data, beleza? Então é isso, nobre espectador. Os bancos de dados desempenham um papel central em praticamente todas as áreas da vida moderna, onde softwares, aplicativos têm um papel relevante. Vivenciamos isso todos os dias quando usamos sistemas de e-commerce, comércio eletrônico, além dos softwares os aplicativos, né, nossos aplicativos de redes sociais, ferramenta de análise de dados em larga escala, dentre outros. No próximo episódio, falaremos exclusivamente sobre os bancos de dados relacionais, de uma forma mais aprofundada. Então, te aguardo lá, hein? Bom, estamos chegando ao final de mais um vídeo. Eu quero deixar meu muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Espero que eu tenha contribuído de alguma maneira para o teu conhecimento. Fica ligado para as próximas publicações do canal. Não deixa de se inscrever, manda bala no joinha, marca o sininho para não perder nada e compartilha com a galera. Fui!